A paz seja com todos. Amém. Gostaria de fazer uma oração rápida com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor amado, a minha vida, Senhor, diante do Senhor, Pai, e a vida de cada um que aqui está. Venha falar e ministrar aos nossos corações através dessa palavra, Deus. Ó Deus, que seja o Senhor Jesus nos direcionando dia após dia, Jesus, para seguirmos na sua direção, Pai. Ó Deus, para alcançarmos a Ti, Deus, com os nossos corações, Deus, com as nossas palavras, Jesus. Em nome do Senhor, eu já te agradeço por tudo que o Senhor está operando e irá operar neste lugar, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Estou muito feliz novamente em estar aqui com todos vocês, compartilhando aquilo que Deus tem falado comigo através da minha vida. Cada direção que Deus tem me dado, cada correção que Deus tem me dado. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de algo que não só agora ultimamente, mas durante toda a minha vida, eu tenho que tomar muito cuidado, que é a minha língua, aquilo que sai da minha boca. E eu gostaria de começar compartilhando esse texto que diz em Mateus 18: Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Uau! Você tem percebido o quão forte e quão profunda é este único versículo? Onde o nosso Senhor diz que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo aquilo também que ser desligado aqui, que você desligar, será desligado no céu. E aí eu faço a primeira reflexão e te pergunto: o que temos ligado e o que temos desligado em nossas vidas, sem perceber aquilo que temos falado no nosso dia a dia? Temos dado devida atenção para aquilo que tem saído dos nossos lábios? Você tem prestado atenção naquilo que você tem falado? Naquilo que você tem conversado? Aquilo que você tem falado sobre a sua casa, sobre a sua família? Ou simplesmente as palavras saem e correm da sua boca como um rio, ao qual você não consegue sequer ter controle sobre a situação? Em Tiago 3, eu gostaria de ler esse, não precisa abrir, eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim: assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Uma vez um professor, eu lembro até hoje que ele usava muito esse termo, e ele falava que a língua é o maior chicote do corpo. E logo no início, quando ele falava, eu era adolescente e não percebia, mas depois aquilo ficou gravado na minha memória e eu fui aprendendo com o tempo que de fato tinha sentido naquilo que ele falava. Através das palavras que nós proferimos, de compromissos que nós firmamos através da nossa língua, nós passamos a ter um compromisso. Nós passamos a ser reféns daquilo que falamos. Se você chega em algum lugar e diz: olha, fulano, eu irei na sua casa amanhã, tal hora, para tomar um café com você. A pessoa está lá, ela prepara, ela confia naquilo que você disse. E aí chega naquele dia, a hora, ela preparou tudo. Está tudo pronto. E você não apareceu. E você não cumpriu com a sua palavra. E aí faz todo sentido aquilo que eu falei, que a língua é o maior chicote do corpo. E aí você começa a cair em descrédito com as pessoas. Você começa a cair em descrédito às vezes com você mesmo. E continua em Tiago 3, no versículo 9. Às vezes louva ao nosso Senhor e Pai. Às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. Tantas vezes, em questão de minutos ou segundos, passamos de adoradores para murmuradores. Talvez aqui neste momento,
ou em algum outro culto, você estava ali louvando, cantando, adorando a Deus. E de repente, passaram-se alguns segundos e você, sei lá, começou a reclamar: nossa, esse ar-condicionado não presta, olha como está gelado aqui dentro da igreja. Ou, está quente, nossa, que ruim, ninguém está vendo que está quente. E de repente, numa fração de segundos, você passa de adorador para murmurador. Estou dando um exemplo muito simples aqui, mas isso pode ser uma coisa muito mais profunda. De repente você está na sua casa cantando, adorando ao Senhor, e de repente você está xingando seu filho. De repente, na sequência, sem perceber, você está falando mal da comida que está na mesa na sua casa. Você está falando: é só isso que vai ter hoje? Ainda em Tiago 3, no versículo 10, diz: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Precisamos nos posicionar em uma única versão e decidir qual tipo de fonte verdadeiramente seremos. Se examine neste momento e pense: que tipo de fonte você tem sido? Que tipo de água tem saído da sua vida dentro da sua casa? Que tipo de água tem saído da sua vida quando uma pessoa pisa no seu calo? Que tipo de água tem saído da sua vida quando alguém te pede um conselho? Que tipo de água tem saído do seu coração? Será que tem sido águas doces? Ou na primeira situação, você tem falado aquilo que vem de você próprio? Falado uma palavra dura muitas vezes? Em Lucas 6, no versículo 45 diz: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que estamos falando reflete aquilo que estamos cheios. Se dentro de nós está jorrando águas amargas na vida das pessoas, se as palavras que estão saindo de nossos lábios são palavras duras, palavras difíceis, eu te faço uma pergunta: do que está cheio o seu coração? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, assim como está escrito aqui em Lucas 6, versículo 45. Do que você está cheio? Devemos nos encher, buscando mais e mais a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Devemos nos examinar todos os dias, pois as palavras que soltamos, elas são um termômetro da forma que nós estamos vivendo a palavra de Deus. É um termômetro do nosso relacionamento com Deus, as palavras que nós proferimos nos nossos dias. O que adianta eu estar aqui todos os dias falando: olha como eu sou crente, eu estou ali cantando, eu estou ali, olha, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, olha só como eu sou crente, se na primeira situação no trânsito alguém me fecha, eu xingo essa pessoa? Se na primeira situação eu recebo um telefonema de uma situação difícil e eu começo a questionar a Deus e falar: o Senhor, eu estou aqui e o Senhor não faz nada por mim? Se na primeira situação eu faço tudo ao contrário do que a palavra nos ensina, devemos nos esvaziar cada vez mais disso. Devemos nos esvaziar cada vez mais, assim como num copo. Água e óleo, elas não se misturam. Assim também, a presença de Deus não está quando você está maldizendo alguém, quando você está murmurando e falando aquilo que não vem dele. Então comece a se esvaziar, e a melhor forma de esvaziar um copo com óleo é encher ele de água, pois o óleo ele sai por inteiro a partir do momento que você enche com água. E assim também é a presença de Deus em nossas vidas. Devemos buscar incansavelmente a presença de Deus todos os dias em nossas vidas, para que não haja espaço para aquilo que vem tentar nos consumir, que vem tentar nos afastar todos os dias da presença do nosso Pai, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Através da Bíblia, da Palavra de Deus,
através aqui do culto, quando você vem aqui no culto e coloca os seus pensamentos, os seus corações ali no que está sendo ministrado. E você absorve aquilo que Deus tem para a sua vida. Você começa a se encher dia após dia, orando na sua casa, colocando todos os seus dias diante da presença de Deus, abrindo o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para ministrar para você no seu dia a dia, no íntimo do seu coração. Provérbios 16 diz, no versículo 24, palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Palavras podem curar quem a recebe. E aqui eu coloquei, isso é verdade, como é bom receber uma boa palavra. Talvez muitos aqui, eu não sei, durante a sua vida, durante a sua infância, receberam palavras duras e palavras difíceis que magoaram. Palavras que talvez até hoje te machucam quando você lembra. Palavras que vieram norteando toda a sua vida. E olha só, uma palavra que você recebeu lá na infância e você lembra até hoje. E você vem se norteando, seguindo a sua vida para tentar muitas vezes fazer diferente daquilo que te falaram. Mas aquela palavra vem te consumindo dia após dia. Isso eu estou falando para que vejamos o quanto uma palavra pode ferir, quanto uma palavra pode matar. E aqui não estou falando fisicamente, mas estou falando que uma palavra pode matar sonhos, uma palavra pode matar projetos, uma palavra pode matar, tirar pessoas da presença do Senhor. Mas uma palavra boa, profetizar aquilo que Deus tem para você, que você sabe que Ele tem para todos na vida das pessoas, ela faz toda a diferença. A palavra, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de construir. Como todos sabem, eu e Isabela estamos esperando o nosso primeiro filho. E é algo que já, como o pastor disse, quase por 8 anos nós esperamos por isso. E quando as situações não aconteciam, a gente tentava e as situações não aconteciam, eu continuava orando pela vida do meu filho. E todos os dias, a Isabela sabe disso, eu continuava profetizando. Deus podia, assim como Ele fez, nos abençoar, mas se Ele não abençoasse, eu ia continuar orando até que isso acontecesse. E eu comecei a profetizar desde cedo que o Benício será um grande homem de Deus. Ele será próspero em tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Então, desde 8 anos atrás, eu já comecei a profetizar essas palavras. Agora eu te pergunto, o que você tem profetizado para os seus filhos? O que você tem profetizado para o seu marido? O que você tem falado do seu trabalho? Às vezes, quando não tomamos cuidado, falamos de todas as coisas. Tem gente que reclama do salário que ganha, porque é pouco. Tem gente que reclama do trabalho que tem, porque não está satisfeito. Tem gente que reclama, como eu disse, da comida que está à mesa. Não é aquilo que ele queria comer no momento. Tem gente que reclama de tudo. E quando eu falo tem gente, eu estou me colocando no meio dessas pessoas em muitas situações. Muitas pessoas não estão desempregadas e não têm salário. Você tem salário. Não importa o quanto você ganha, Deus está te abençoando. Será que você já agradeceu por isso hoje? Será que você já agradeceu pelo marido? Por mais difícil que ele possa ser às vezes. Pela esposa? Por mais difícil que ela possa ter às vezes. Pela bênção dos seus filhos. Que é a herança que Deus te deu. Ou você tem reclamado e falado mal para eles e para outras pessoas sobre eles? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus espera? Aqui em Gênesis 1 eu coloquei para lembrar. Esse versículo diz: então Deus disse, haja luz e houve luz. Através da palavra tudo que existe foi criado. E a Bíblia diz muito bem sobre isso. Que Deus falava, haja luz e houve luz. E cada ordem que Ele falava através da palavra dEle, as coisas aconteciam. E por que isso vai ser diferente na sua vida? Profetize sobre a sua vida aquilo que você espera que Deus irá fazer na sua vida. Pare de reclamar, pare de questionar a Deus por que não está acontecendo ou por que aconteceu da forma que você não queria.
comece a profetizar, comece a agradecer, comece a jorrar dos seus lábios palavras de agradecimento. Rios de águas doces precisam sair da sua vida. Provérbios 17 diz, no versículo 27 e versículo 28, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada, parece inteligente. E o que nós precisamos entender aqui é que nem sempre devemos falar ou dar a nossa opinião em tudo, em qualquer situação. Tantas vezes nos precipitamos em algo que está acontecendo e que não nos envolve muitas vezes, e nós queremos, não, eu tenho opinião para tudo, eu vou dar a minha opinião. Todos precisam escutar a minha opinião, e falamos aquilo que não deveríamos. Falamos palavras erradas em momentos totalmente importunos. E nos colocamos numa situação difícil. E não somente nós, colocamos muitas vezes os nossos queridos, a nossa família em situação difícil por algo que falamos que não deveríamos ter falado. Nós não precisamos. Claro, acredito que opinião para tudo sim, mas nós não precisamos expressar a nossa opinião para tudo e para todos em todo momento. Muitas vezes é melhor se calar do que falar no momento de raiva. Se calar ao invés de falar aquilo que você sabe que vem totalmente de você, que não tem nada de Deus, que você sequer orou para saber o que Deus achava daquela situação. Então precisamos entender também que nem sempre devemos falar, mas muitas vezes devemos simplesmente colocar nas mãos de Deus e esperar. E ter a certeza, quando Ele mandar, fale, aí sim, você abre a sua boca e coloca a sua opinião direcionada por Ele. Palavras usadas em momentos errados podem destruir ao invés de edificar. Foi isso que eu acabei de dizer. Provérbios 18 diz, no versículo 20 e 21, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Versículo 21 diz, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências. O que você anda falando? Você irá se saciar dos frutos da sua palavra. As nossas palavras são sementes que lançamos. As nossas palavras são compromissos que firmamos. O que você anda falando? Que tipo de fruto você quer colher na sua vida? Se as suas palavras de hoje irão definir o seu futuro, que tipo de futuro você está escrevendo? Que tipo de futuro você está construindo para você e para sua casa e para sua família? E aqui essa história falou bastante comigo também. Está em Mateus 8 e diz, a partir do versículo 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, continuou, porque estou sobre a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa
como você creu. Assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Eu gostaria de voltar aqui só para esta parte que diz assim: o oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. E aí no versículo 9 ele explica o porquê disso. Ele fala: olha, Jesus, eu sei que eu estou sobre ordens, eu estou sobre autoridade. E também sou autoridade sobre a vida de outras pessoas. E a minha palavra, ela tem poder. Quando eu falo vai, vai. Quando eu falo vem, vem. E aqui está: todos estamos sujeitos à autoridade de uma palavra. A primeira pergunta que eu te faço sobre esse tópico é: sobre qual palavra você está sujeito? Sobre qual autoridade você tem se sujeitado nos seus dias? Será que você tem se sujeitado à palavra de Deus? Será que você... Fiz alguma besteira aqui. Tem se sujeitado às notícias que têm chegado na sua vida? Será que você tem se norteado? De qual maneira? E eu te faço essa pergunta e eu estou me examinando também neste momento. Como estamos seguindo a nossa vida? Sobre qual autoridade estamos verdadeiramente? Sobre quais palavras estamos seguindo? E aí eu te faço uma outra pergunta também a respeito disso. Você também é autoridade sobre alguém. E que tipo de palavra tem saído da sua boca? Como você tem direcionado essa pessoa? Que tipo de autoridade você tem sido sobre a vida dela? Em João 1, no versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o contexto completo da palavra de Deus em nossas vidas. Ele veio, como está em algumas versões e diz, o verbo se fez carne. Jesus se fez carne por mim e por você. Ele nos ensinou com amor enquanto aqui esteve, a cada um, e nos direciona até os dias de hoje. Ele se entregou na cruz, ele sofreu aquilo que ele não precisava sofrer, para que hoje estivéssemos aqui, tivéssemos acesso ao Pai, a Deus. E o principal de tudo, para que tivéssemos a salvação. E Jesus, ele contextualiza de fato o verdadeiro significado da palavra em nossas vidas. Que sejamos uma fonte cheia de águas puras e possamos transbordar ao ponto de encher a vida daqueles que estão à nossa volta. Que possamos nos encher totalmente do ensino da verdadeira palavra que é Jesus. Da palavra completa que Ele nos entregou, que Ele é em nossas vidas. Que possamos todos os dias abrir as nossas bocas e adorar a Deus. Quando vier a situação difícil, eu sei que você não precisa agradecer a situação difícil, é claro, mas agradeça a Deus por Ele estar contigo, por saber que Ele irá fazer você sair dessa situação difícil. Não questione, não murmure, não abra sua boca para o seu colega de trabalho e comece a reclamar do seu chefe, não comece a reclamar de nada. Faça a diferença. Abre a sua boca e comece a dizer: eu sei que está difícil, mas glória a Deus por isso que estamos vivendo, por termos um trabalho, por termos uma vida. Glória a Deus. Eu sei que o Deus que eu sirvo é o contexto completo da palavra. Eu sei que Ele não deixa um ponto fora do lugar. Eu sei que Ele não deixa uma vírgula fora do lugar. E eu sei que a palavra de Deus se cumpre no tempo certo. A palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas como ela tem que ser quando nós confiamos e quando nós nos direcionamos através dela. E é isso que eu queria deixar nessa manhã.
Que possamos nos direcionar cada vez mais através da palavra de Deus. Que possamos abrir as nossas bocas e profetizar. Profetizar sobre aqueles que amamos, sobre aqueles que não amamos também. Abra sua boca e profetize bênção sobre a vida dos seus amigos e dos seus inimigos. E Deus irá operar o sobrenatural na vida deles. E irá operar principalmente o sobrenatural através da sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Que você seja um manancial de águas vivas. Que as pessoas sintam a paz do Senhor Jesus ao estar simplesmente perto de você. Ao falar com você. Quantas vezes algumas pessoas são evitadas. Aquela pessoa fala, eu não quero conversar com aquele cara. Ele só tem, toda vez que eu vou falar com ele, ele fala alguma besteira. Ou só tem palavras duras. Que não sejamos nós, queridos. Que sejamos uma fonte no meio do deserto que são os dias de hoje. Que as pessoas encontrem Jesus através da sua vida. Que as pessoas queiram mergulhar na presença de Deus simplesmente por vê-lo refletido através das suas palavras, através da sua vida. E era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, pastor. Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor amado, pela sua palavra, Deus. Nós agradecemos porque tudo que vem de ti é bom, perfeito e agradável, Pai. Ó Deus, que, Senhor, daqui para frente, das nossas bocas, Senhor, saiam unicamente palavras doces, palavras que edificam, palavras que criam, Senhor, vida, e não palavras, Senhor amado, que venham trazer morte, Senhor, mas que haja vida onde cada um que aqui está estiver, Pai. Oh, Senhor Jesus, que seja o Senhor operando, Senhor, o teu sobrenatural através de cada palavra que será ministrada pelos seus filhos, Pai, na vida, Senhor amado, das pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, Pai. Oh, Deus, que sejamos, Senhor, um rio repleto da sua presença doce e agradável, Jesus. Oh, Pai, que venhamos a transbordar disso, Pai, e que a tua presença, Senhor, esteja aonde estivermos, aonde passarmos, haja cura. Aonde passarmos, Senhor amado, haja restauração. Haja, Senhor amado, o seu poder, o teu sobrenatural, Jesus. Assim como estava na sua palavra, Deus. Alguns dos apóstolos, aonde passavam, através da sombra deles, o Senhor curava pessoas. Eu profetizo que assim será sobre a vida das pessoas que aqui estão. Quando entrarem em um hospital, Senhor, pessoas serão curadas, Senhor. Quando entrarem, Senhor, em lares, Pai, quebrados, famílias serão totalmente resgatadas para Ti e restauradas para Ti, Pai. E o Senhor irá colocar palavras, Senhor, palavras construtivas e palavras de amor no coração de cada um que aqui está. Em nome do Senhor eu te louvo e te engrandeço. Em nome de Jesus. Amém.